eu sou a Tatiana Santos, fisioterapeuta e especialista em correção postural e alívio da dor. E hoje eu vim conversar com vocês sobre a nossa lombar, falando sobre como funciona a lombar, né, anatomicamente, a biomecânica, para você conseguir entender como ela funciona. Depois eu vou falar sobre os principais fatores que causam dores na lombar, que eu vejo na prática, no dia a dia dos atendimentos. E a terceira coisa, eu vou dar movimentos que podem aliviar, a soltar e a liberar a sua lombar, para você ter um alívio da dor e ter uma vida livre de dor na coluna. Principalmente hoje eu vou focar na lombar. Cada vídeo a gente vai fazer de um lugar diferente, certo? Então, para a gente começar a entender da lombar, a nossa lombar ela é composta por 5 vértebras. E elas são vértebras mais robustas. O corpo da vértebra ele é maior, mais grosso. E são apenas 5 vértebras. Nessas 5 vértebras estão apoiadas o peso do nosso tronco todo para cima. Então, a gente na posição sentada e na posição em pé, pensa que o peso da gravidade está aqui em cima da nossa cabeça. Então, todo o peso do tronco está lá em cima da nossa lombar. É claro que lá na lombar a gente também tem o disco intervertebral, que é um disco gelatinoso que fica entre uma vértebra e outra. Temos alguns ligamentos e músculos que também vão estar sustentando o peso do nosso tronco junto com as 5 vértebras da nossa lombar. Então, pense comigo. A lombar, ela tem características específicas. Então, olhando uma pessoa de lado, as curvas da coluna, elas precisam existir, porque elas funcionam como uma grande mola. Então, a gente vai caminhando e a coluna vai amortecendo impacto nessas curvas. É natural, é fisiológico. A lombar e a cervical a gente chama de curva lordose. E a torácica a gente chama de cifose. Só para você saber que depois eu vou usar esses nomes lá na frente na hora de outras explicações. Então, na nossa coluna lombar, a gente tem 2 principais fatores que amortecem impacto no nosso dia a dia. Então, o primeiro é a curva, que ela precisa existir, e o segundo é o disco intervertebral, que é esse disco gelatinoso que fica entre uma vértebra e outra. Esse disco tem na coluna inteira. Só que lá na lombar, ele é mais grosso. Ele deveria, ou tem, aproximadamente 1/3 da largura, assim, da grossura de uma vértebra da lombar. Porque é para amortecer mais impacto mesmo, porque é onde mais precisa. Então, o que acontece quando a gente tem algum problema ou desalinhamento na curva ou no disco? A gente começa a amortecer impacto no lugar não bem distribuído, num lugar que talvez não seja o mais adequado ou um lugar fazendo mais pressão que o outro. E aí a gente começa a ter os problemas na nossa lombar. Então, vou começar pela curva. Se a nossa lordose da lombar tiver aumentada de tamanho, que é aquela curva que parece que fica com o bumbum bem empinado assim, a gente chama de hiperlordose, porque está muito aumentada de tamanho. E aí, quando a gente vai fazendo essa atividade, caminhando, fazendo as coisas do dia a dia, essa descarga de peso começa a ficar no lugar errado, porque a curva está acentuada demais. E aí, quem acaba pagando a conta disso? A pressão no disco fica diferente, né? Os ligamentos da coluna e toda a musculatura em volta. Então, começa a distribuir o peso errado e aí as estruturas em volta começam a tentar, de alguma maneira, equilibrar. E aí, dessa maneira, começam a aparecer as dores. Nossa vértebra tem um corpo, né? Que é a parte que fica para frente. E o disco fica entre uma vértebra e outra, entre um corpo e o outro da vértebra. E aí, quando a gente tem um aumento da curva,
a pressão lá dentro do disco também vai ficar no lugar que não foi o lugar ideal, que não vai ficar homogêneo no disco todo. E aí começa a dar problema. O que mais dá problema no disco são as nossas famosas hérnias de disco, que causam dor pra caramba. Da mesma maneira, com a mesma linha de raciocínio, é quando a nossa lordose da lombar, ela perde, se fica sem curva, a gente chama de retificação da lombar. Também, pelos mesmos motivos da hiperlordose, a pressão e a descarga de peso fica no lugar errado, e quem vai pagar a conta disso é o ligamento, os músculos que estão ali na lombar e o disco intervertebral. A retificação é mais encontrada do que a hiperlordose. E nos dois casos, a gente tem movimentos que vão trazer um realinhamento dessa curva. É claro que não vai ficar alinhado como deveria, muitas das vezes, mas a gente consegue esboçar a curva, a gente consegue equilibrar as massas musculares através de movimentos específicos para isso. Então, se você está vendo esse vídeo, você tem dor na lombar e já viu em algum exame, já percebeu se olhando no espelho, se observando, que a curva está muito aumentada ou que ela é reta, parece assim que às vezes até bateu assim uma tábua e fica retinho na lombar, tem como a gente trabalhar e tem movimentos que vão aliviar muito a dor. E os movimentos que eu vou ensinando para vocês, eles buscam o realinhamento das curvas da coluna. E aí, quando realinha, automaticamente tudo que está em volta vai se equilibrando e se alinhando também. Então, o alívio da dor, ele vem por causa desse alinhamento que você está buscando. Porque você vai começar a colocar as coisas equilibradas e equilibrar o peso lá onde ele precisa ficar, onde é mais adequado para a gente não sentir dor. Muitas vezes, as pessoas imaginam que para parar de sentir dor, tem que só fazer massagem, ou passar alguma pomada, ou remédio, que claro que quando tá com a dor muito aguda ajuda muito. Mas pensa que a gente tem que ir na raiz do problema. Então, a gente tem dor por quê? E aí, lá no porquê, a gente vai buscar o alinhamento para o lugar correto, para então o nosso corpo ficar em equilíbrio e a gente não ter mais dor. Que o nosso objetivo é dor na coluna nunca mais. Então, entendendo como funciona a lombar, eu vou agora explicar para vocês o que eu vejo na prática, os 4 principais fatores que causam dor na lombar. O primeiro, que eu vejo sim, o número 1, é a falta de mobilidade, que é uma certa rigidez na região da lombar. Então, quando uma pessoa é sedentária, ou quando a pessoa fica muito tempo numa mesma posição no seu dia a dia, isso vai causando uma rigidez, uma falta de movimento entre uma vértebra e outra. A coluna ela foi feita para o movimento, né? O movimento que ele liberta, né? Ele libera todo o nosso corpo e mexe nas articulações. O nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então, quando a gente tem uma rigidez, isso causa dor. Por quê? Já pode até ter observado, ou seja o seu caso, de você ver uma pessoa andando ou fazendo movimento e meio que parece um robô, assim, tem muita pouca mobilidade. Você vê que a pessoa, na cervical, por exemplo, não mexe a cabeça. Lá na lombar você vê que a pessoa anda meio que um bloco, assim. Dá pra perceber quando a pessoa se movimenta de maneira rígida. E isso causa dor pra caramba, porque vai mexer lá dentro da vértebra. Entre as vértebras, elas se articulam entre si, né? E na lombar, essa rigidez deixa essa mobilidade, esse movimento entre as vértebras enrijecido. Os ligamentos que passam pela coluna também eles ficam com menos mobilidade. A musculatura profunda da coluna, que são músculos menores que ficam entre uma vértebra e outra, também eles ficam tensos, mais encurtados, e a musculatura em volta também. Então, a falta de mobilidade, que é causada pelo sedentarismo, muito tempo na mesma posição,
isso causa dor na coluna pra caramba. O primeiro é esse, falta de mobilidade. O segundo que eu observo é a hérnia de disco. A hérnia de disco é aquele disco intervertebral que parece uma gelatina que fica entre uma vértebra e outra. Tem na coluna inteira, mas na lombar eles são mais espessos, como eu já citei. Quando a gente coloca descarga de peso no lugar errado, esse disco gelatinoso, ele tem um núcleo que fica no meio, hernia, e quando ele hernia, ele pinça o nervo e dá muita dor. A grande parte das pessoas que têm hérnia de disco, quando entram em crise, chegam a ter dor irradiada para as pernas, no caso da lombar. A terceira coisa que eu mais observo, que causa dor na coluna, é o sobrepeso e a obesidade. Como a gente explicou lá no início, que a lombar ela suporta o peso de todo o nosso tronco, é fácil de entender porque o sobrepeso e a obesidade acabam sobrecarregando muito em carga, né? Em peso mesmo. E aí todas as estruturas elas ficam achatadas, colocam mais peso, né? Mais pressão que vai ter lá entre uma vértebra e outra. Toda a musculatura, todos os ligamentos pagam também a conta disso. Fazendo os movimentos a gente consegue equilibrar um pouco a massa muscular, os ligamentos, mas claro que a perda de peso e o controle, assim, tanto dos movimentos quanto da alimentação vai ajudar a melhorar muito. As pessoas que conseguem perder peso rápido têm um alívio da dor muito rápido quando começam a fazer o tratamento. O quarto fator que eu vejo que causa muita dor são desvios na curva, como a gente citou, hiperlordose ou a retificação lombar, e as escolioses também. Às vezes causam dor porque fica um lado da coluna, músculos trabalhando muito e outros com eles mais alongados, então pode causar certa dor também. Então, nesses 4 fatores que eu citei, que é falta de mobilidade, hérnia de disco, sobrepeso e obesidade e desalinhamento das curvas, são os que mais causam dor na lombar. Claro que tem diversas outras coisas que podem causar dor na lombar. Eu tô só explicando as mais comuns, que para você que tá vendo esse vídeo pode ser o seu caso, o caso de alguém que você conheça. E os movimentos que eu vou ensinar lá no final vão te ajudar e muito a ter uma vida, o dia a dia totalmente livre de dor. Uma coisa muito importante. O tratamento de correção postural com movimento, que vai levar ao alívio da dor até você ficar livre de dor, você vê em uma sessão a diferença. É claro que o tratamento ele precisa de algumas semanas para você ficar totalmente bem. Mas eu queria falar para vocês que às vezes a gente tem na cabeça que correção postural dói muito ou que demora muito para ter efeito. E não é assim. A correção postural pelo movimento, o corpo vai se ajustando e vai se realinhando durante o movimento. É uma coisa que acontece naturalmente. É só você fazer respeitando o seu limite, tendo constância e disciplina para ir fazendo diariamente o que precisa ser feito. Imagina que se você tem dor na lombar e tem um desses 4 motivos, por um desses 4 motivos que eu te falei, o movimento é como se fosse um remédio. Se você tem hipertensão, você não tem que diariamente tomar o remédio para você não ficar com a pressão alta? Quando você tem algum desalinhamento na coluna ou dor na coluna, diariamente você também precisa fazer algum movimento para ajudar a sua coluna a ficar livre de dor, como se fosse um remédio que você precisa fazer. Através do movimento você vai conseguir isso. E em uma sessão você já consegue ver resultado. Na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de um paciente. Eu tirei uma foto antes e depois de uma sessão. Então eu tirei a foto, fiz o atendimento em 1 hora, fazendo os movimentos corretos que era preciso fazer. E no final de 1 hora, ele levantou e eu tirei a foto de novo para comparar
uma com a outra. E o resultado foi esse. O corpo que está desalinhado e que tem dor, você mostrando o caminho para ele através da conduta correta, ele vai se realinhando. É claro que ainda tem muita coisa para alinhar, que tem muita coisa para ajustar, mas aquele principal desvio que estava causando uma dor muito aguda já foi liberado em uma sessão. Dentro da dor tem aquela dor aguda, que é a dor da crise, e tem a dor crônica, que é a dor que a pessoa fica ali meses, às vezes até anos, sentindo aquela dor na lombar. Pensa junto comigo. Primeiro, em uma sessão dá para ter alívio da dor através do movimento, sim, como a gente vê nessa foto notoriamente. Os movimentos, depois que você aprende, é importante que você tenha constância e faça ele diariamente. Não precisa ser 1 hora por dia, mas você fazendo 2, 3 movimentos já vai te dar um alívio considerável. E o terceiro, o tratamento inteiro, você precisa ter essa constância para a gente chegar e ficar totalmente livre da dor através do alinhamento da coluna. Nossa coluna a gente tem 6 ligamentos, mas eu vou falar para vocês de 3, que são ligamentos contínuos que pegam lá da primeira vértebra da cervical até lá a última. Então a gente tem o ligamento longitudinal anterior, que passa na frente do corpo da vértebra, ele fica pra nossa frente, assim, né? Tem o ligamento longitudinal posterior, que passa por trás do corpo da vértebra, e tem o ligamento supraespinhal. O processo supraespinhoso é esse que a gente toca aqui na coluna, que fica para trás. E aí tem um ligamento que pega desde aqui da primeira vértebra até lá embaixo, na última, e ele é inteiriço. Então, esses 3 ligamentos na coluna, eles são inteiriços. E aí, quando a gente faz flexão de coluna, quando a gente vai assim para frente, os ligamentos supraespinhosos e o longitudinal posterior, eles ficam totalmente tensionados. E é importante que a gente faça flexão e extensão de coluna para a gente conseguir mobilizar os ligamentos e deixar eles mais maleáveis. Você já deve ter percebido, quando a gente às vezes está com muita dor, se você abaixa assim a cabeça, às vezes você sente dor até lá embaixo. Já escutei vários relatos e eu mesmo também já senti. Porque é muito comum que você tenha dor esporadicamente na coluna. E eu tô aqui para ensinar vocês também quando acontecer isso, a gente melhorar. Mas o ligamento, e quando a gente faz extensão, a gente consegue alongar esse ligamento que fica na parte da frente do corpo da vértebra. A gente tensiona ele todo quando faz extensão. Então, você vai observar durante os movimentos que tem movimentos que a gente faz flexão, tem uns que fazem extensão, tem uns que fazem inclinação lateral. Então, a gente precisa trabalhar em todas as dimensões da nossa vértebra. Acho importante citar esses 3, que é um ligamento muito grande, muito forte, e ele é poderoso na nossa coluna. Eu vou falar de 2 músculos muito importantes na nossa lombar. É claro que a gente tem vários músculos na nossa lombar, tem os mais profundos, tem os superficiais, mas eu vou citar os 2 que eu observo que as pessoas mais falam de dor e que a gente vê na prática, que são os que mais precisam ser trabalhados. Psoas maior, ele é um músculo poliarticular. Ele passa por 8 articulações, sendo que dessas 8, 6 são as intervertebrais. Então, ele sai da lombar e ele transpassa o corpo para frente. Então, ele sai lá da parte posterior e vem para a parte anterior. E ele é um músculo muito forte. E ele é um grande sustentador e o empilhador das vértebras da nossa lombar. Então, a gente tem que trabalhar muito ele. E a gente tem que trabalhar ele trabalhando muito a respiração. E vai ajudar muito nesse reempilhamento para a curva ficar no lugar correto. Psoas maior, esse é um.
O outro é o quadrado lombar. O quadrado lombar, ele sai da última costela e se fixa lá na pelve, chama na crista ilíaca, que é nesse osso aqui da bacia. Ele sai da última costela, se fixa lá na crista ilíaca e faz um quadrado, um de cada lado. Ele é um músculo expiratório, que a gente aciona ele quando faz uma expiração. E quando a gente tem qualquer desalinhamento na curva da lombar, esse músculo fica enrijecido pra caramba e causa muita dor, que é aquela dor que ele é um músculo mais superficial, que o psoas é muito profundo, o quadrado lombar é mais superficial. Então é um músculo que quando a gente toca na lombar assim, ó, de um lado ou de outro ou dos dois lados, quando a gente tá dolorido, é um músculo que dá dor mesmo. E a gente precisa equilibrar as massas e soltar o músculo para a gente conseguir ter um alívio da dor na lombar. Então eu vou fazer um resumão para recapitular tudo que eu já falei até aqui, para você ficar craque na coluna, no que causa dor, e depois você vai aprender movimentos para aliviar a sua dor. Então primeiro eu falei que a lombar ela tem 5 vértebras, tem um disco que parece uma gelatina, disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra. Tem 2 principais sistemas de amortecimento na nossa coluna, que é a curva que tem na lombar e o disco intervertebral. Depois eu expliquei que tem 4 principais fatores que causam dor, que é falta de mobilidade, hérnia de disco, sobrepeso e obesidade, alteração da curva da lombar. E aí agora eu estou explicando para você que o tratamento você tem resultado com uma sessão muito grande e que para o tratamento ele ser assim, ó, bem competente para você, você precisa fazer os movimentos diariamente, como quem tem pressão alta precisa tomar o remédio. Você precisa fazer de 2 a 3 movimentos por dia, pelo menos nessa fase inicial do tratamento. Vou ensinar hoje para vocês movimentos que ajudam a liberar muito a musculatura, buscando o alinhamento das curvas da coluna, essa na postura correta, e através do alinhamento das curvas e através desse equilíbrio da musculatura que vai ter o alívio da dor. A gente vai precisar de um flutuador que a gente usa na piscina, esses espaguetes, esse macarrão, espaguete, cada um chama de um jeito. Eu uso um desse, eu parto ele na metade com faca mesmo, para usar, para fazer o movimento deitado com ele na coluna. O quanto mais vezes você fizer, melhor, mais alívio você vai ter da dor. Então, ó, o espaguete é esse aqui, comum. O meu, a gente parte na metade, porque ele fica retinho, e aí você vai precisar deitar em cima dele. Se ele tiver inteiriço, não tem problema. Mas é que às vezes, como ele é muito grandão, aí ele tende a ficar meio torto, aí a gente tem que ficar se ajeitando. Então, esse partido na metade vai ser útil e vai ser o tamanho ideal que a gente precisa para fazer. Então, se organiza aí para pegar um, para ter um, para você conseguir fazer os movimentos que eu tenho certeza que vai te aliviar muito. Pode acreditar. Mas para você sentir isso na pele, você tem que se esforçar para fazer, para conseguir fazer com constância para sentir um alívio. A primeira vez que você fizer, você já vai ter um alívio grande, tá bom? Agora, deitado de barriga para cima no chão. Observe com atenção como o seu corpo toca o chão. Observa começando lá da cabeça. Observe as partes da coluna que encostam no chão e as que não encostam. O apoio dos glúteos, das pernas. E grava essa sensação para a gente poder ir comparando ao longo do movimento. E aí, então, você vai dobrar as suas 2 pernas. Vai cruzar uma perna por cima da outra. Segurar com as 2 mãos no joelho que está por cima e puxar na direção do ombro oposto. Vai puxar numa diagonal para cima e vai contar por 30 segundos, puxando o máximo que você puder.
você vai sentir alongar lá na parte do glúteo e vai alongar o piriforme, que é um músculo bem profundo que a gente tem no quadril, que é por onde passa o nervo ciático. Então, durante esse alongamento, a gente vai estar liberando a lombar e vai estar liberando espaço para o nervo ciático passar. Nós vamos repetir com a mesma perna por 3 vezes. Puxou a segunda vez, conta mais 30 segundos e segura lá no limite. Lembre-se de respirar profundamente, de não prender o ar, deixar a respiração lenta, profunda e vai observando o alongamento, vai observando que a musculatura vai cedendo e quando der 30 segundos você volta. Puxou a terceira e última vez, puxa lá no seu limite, sente que você chegou no limite e deixa alongar. Vai sentir, estirar mesmo, vai sentir a dor do alongamento, mas ela vai cedendo aos poucos. Segura firme, respira e terminando, descruza a perna, estica as 2 pernas no chão e observe as diferenças de apoio, comparando um lado do glúteo com o outro. E aí, então, nós vamos começar a fazer com a outra perna. Então, cruza agora a outra perna por cima, segura com as 2 mãos no joelho que está por cima e puxa na direção do ombro oposto. Puxa numa diagonal para cima novamente. Vamos contar por 30 segundos, lembrando de respirar profundo. Deixa a musculatura ir soltando e cedendo. Retorna. E aí, então, vamos puxar a segunda vez por mais 30 segundos. Se certifica que você puxou no máximo que você podia na diagonal para o ombro oposto. Descansa. E então, puxa a terceira vez e última. Tudo que você pode. Observa que na terceira vez fica mais fácil do que na primeira. Deu 30 segundos. Você vai retornar devagarinho. Vai descruzar. Estica as 2 pernas no chão. E observa a diferença que faz no apoio do seu corpo com o chão, principalmente no quadril e na curva da lombar. Agora observe novamente, com bastante atenção, como seu corpo toca o chão. E aí nós vamos agora usar o espaguete, esse flutuador de piscina, para alinhar a nossa coluna. Então nós vamos dobrar os 2 joelhos. Vamos pegar esse metade do espaguete e colocar embaixo do nosso corpo, lembrando que temos que ficar em cima do espaguete com a coluna, a cabeça e o bumbum. Tem que ficar tudo numa reta só. Você pode sentar em cima dele e deitar, ou virar de lado e puxar, como eu fiz aqui no vídeo. Então você vai dobrar os seus 2 joelhos, vai deixar os seus braços abertos, primeiramente como Cristo Redentor, deixando os cotovelos apoiados no chão. E então vai arrastar o antebraço, os 2 antebraços, para cima, ficando igual um candelabro de velas. É importante que o cotovelo esteja tocando o chão. Nessa posição, com o flutuador, né, e aí embaixo da coluna, com os joelhos dobrados e os braços abertos em candelabro, capricha na sua respiração. Enche bem o seu peito de ar
lentamente até você sentir que chegou lá no limite da inspiração. Devagarinho vai soltando o ar até você sentir que esvaziou o pulmão de ar. É importante a respiração ser lenta, profunda, e cada respiração que você der, pense em soltar ainda mais o peso do seu corpo em cima do flutuador. Nós vamos contar por aproximadamente 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Para começar pode ser 3 e depois você vai aumentando. Quando terminar, você vai voltando com os braços lentamente para ficar ao longo do corpo. Faz um leve balancinho e tira o flutuador das costas. Estique as pernas, volte com os braços ao longo do corpo e observe as diferenças de apoio do seu corpo, comparando antes de você fazer com depois. Tenho certeza que você sentiu bastante diferença, que tem mais partes das suas costas tocando o chão e que a sua coluna ficou bem mais alinhada, e isso vai te dar um grande alívio na sua lombar. Observe o seu corpo antes e depois e aproveite o resultado dos seus movimentos.